Ustedes fueron más concisos, su concepto por qué lo ganaron. Boa noite a todos. Eu acho que foi um belo jogo de futebol, né? O América nos deu trabalho o tempo todo. No início do jogo o Grêmio começou melhor. Depois o América começou a se encontrar na partida. Nós conseguimos fazer um gol que deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe. Principalmente para que a gente pudesse usar o que nós temos de melhor, que é o toque de bola. Mas infelizmente o campo não ajudou muito e a minha equipe recuou um pouco demais. Isso fez com que o América crescesse na partida. No intervalo do jogo, o Maico pediu para sair, entrou o Tassiano e logo no início do segundo tempo o Mateuzinho fez um belíssimo gol que deu uma tranquilidade maior para a equipe. Continuamos encontrando espaço. Poderíamos ter tido uma sorte melhor, poderíamos ter matado o jogo, feito o terceiro gol. Não fizemos. Mas o jogo estava bem controlado. O jogo de Libertadores é sempre muito difícil. O América valorizou bastante a nossa vitória. Você vê que todo o estádio aplaudiu a equipe do América, é muito bem treinada, tem uma belíssima equipe. E isso só valoriza ainda mais a vitória do Grêmio, que, como eu falei, Libertadores é sempre muito difícil, principalmente jogando fora de casa. Profesor, buenas noches. Estamos a esta hora en directo para ESPN FC Radio. Felicitaciones por una nueva participación en este torneo que a usted le viene tan bien y conoce tan bien. En su país no estaban muy contentos con la decisión de poner 3 volantes de esas características para enfrentar al América. ¿Usted cree que ahí estuvo la clave para ganar el partido hoy con tal contundencia? Não, o Grêmio tem o seu esquema de jogo. O problema é que nós temos o meio Thiago, que foi comprado esse ano. Ele ainda não se encontra nas melhores condições físicas e técnicas. Nosso outro meia é o Jean, que também está entregue ao departamento médico. Então é mais por força da falta desse meio que a gente vem jogando dessa forma. Mas toda vez que nós jogamos dessa forma aqui, principalmente contra grandes equipes, nós tivemos o nosso clássico lá em Porto Alegre contra o nosso maior rival internacional, que nós vencemos também. Hoje aqui diante do América, mesmo jogando com 3 volantes, às vezes 3 volantes não quer dizer que você esteja jogando defensivamente. O mais importante de tudo é a liberdade que eu dou para os meus volantes. Tanto é que um está aqui do lado que fez um belíssimo gol. Por quê? Porque se apresentou no campo, próximo à área do adversário. Eu acho que o mais importante de tudo foram os 3 pontos que nós conquistamos fora de casa. Volto a repetir. Essa nossa chave, na minha opinião, o nosso grupo é o grupo da morte. São 4 grandes equipes, é muito difícil. Então nós temos que valorizar a nossa atuação. Enfrentamos um adversário fora de casa e vencemos. Então o meu grupo está de parabéns, porque eu volto a repetir. Libertadores é muito difícil de jogar. E no momento que você joga dessa maneira, como o Grêmio jogou hoje, e buscou a vitória, é fundamental. Até porque ganhar 3 pontos fora de casa numa Libertadores é importantíssimo. Parabéns pela vitória. E uma pergunta para os dois, Renato e Matheus. O Renato citou o belíssimo gol, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o gol. E você foi mostrar o número 7 ali para o Renato na comemoração. E é para o Renato, já posso fazer agora ou espero o Matheus responder? Espero o Matheus responder, por gentileza. Como o professor falou, não é porque a gente joga com 3 volantes que quer dizer que a gente vai se recuar, ficar atrás. É uma outra forma de jogo que a gente tem, porque isso é até bom para a gente, porque dá para confundir o adversário, eles esperam uma forma, a gente vem de outra. E o professor dá liberdade para a gente ali, quem está do lado da jogada, progredir. E foi o que aconteceu no lance do gol que eu fiz. Eu iniciei a jogada, toquei no Everton, e fui feliz no chute. Graças a Deus pude fazer um grande gol ali. E sobre a comemoração, né, é porque internamente a gente tem as nossas brincadeiras ali. E o professor brinca bastante sobre essa camiseta número. Aí eu fui ele brincar, né? Falei que não foi eu que tinha feito o gol, que foi a número 7. Mas, independente disso, o mais importante foi a vitória, porque a gente sabe que estreia de Libertadores é sempre difícil, ainda mais fora de casa, com a torcida inteira contra a gente. E a gente veio aqui, conseguimos um grande resultado sem sofrer gol. Isso mostra aí o poder da nossa equipe e o que a gente quer na competição. E, Renato, esse esquema utilizado hoje, até sabendo que a situação do Jean-Pierre e do Thiago Neves são situações que não vão se resolver tão rapidamente. Então, o Thiago talvez não pegue o ritmo tão rapidamente e o Jean não volte tão rapidamente. Esse esquema utilizado hoje, ele pode ter um tempo de uso maior? E se vocês pudessem também esclarecer a situação do Jeromel, o que exatamente aconteceu com ele?
Não, o Jeromel não foi nada demais, foi uma fadiga mesmo, muito tempo sem jogar, né? Voltou. No primeiro tempo mesmo ele havia dado um chute para frente e ele meteu a mão no adutor. Eu conversei com ele, falou que nada. O segundo tempo, até por falta de ritmo de jogo, mas não é nada demais. Eu já falei com o Dr. Márcio, o médico. Quinta-feira ele deve fazer um exame, mas ele mesmo já falou que a preocupação não é mais cansaço mesmo. E quanto ao meia que você falou aí, o jogo era muito pegado hoje, muito difícil para a gente colocar o Thiago em campo. Mas na próxima partida, pelo estadual, ele deve jogar, ele vai buscar o ritmo de jogo dele. Hoje, que era um jogo muito pegado, se eu colocasse ele de cara, ele iria sentir muito o jogo, porque ele está um longo tempo parado e tem jogado muito pouco. Mas pelo campeonato estadual, no próximo domingo, provavelmente ele vai jogar. E aí, informações do jogador, quem passa é o próprio jogador para o treinador. A gente vai sentir quanto tempo ele vai jogar, de que forma se ele vai sentir cansado. O importante é que ele está aí. Eu sempre falo para vocês, é um jogador importante para a gente que vai nos dar. Matheus, parabéns pela vitória, parabéns pelo gol. Voltar a jogada do gol, porque ela... Você, entre três marcadores, consegue um giro, dá no Everton e ele te dá assistência para fazer o gol. Conta pra gente, aquele momento de pressão ali, você podia recuar, você dá o giro e abre o campo para conseguir o teu gol. E uma outra pergunta, você acha que no segundo tempo, com a entrada do Tassiano, o Grêmio adiantando um pouquinho mais o Tassiano ali nos três jogadores de meio campo, o Grêmio ficou um pouco mais confortável e soube controlar melhor o jogo? O lance do gol foi o início ali da jogada, é uma característica que eu tenho, né, de girar em cima do adversário. E aí, quando o Braz me tocou a bola, eu estava de costa. O professor até nos cobra isso para não receber essa bola de costa ali, que se perder é perigoso, tá próximo ao gol. Só que eu vi que ele estava um pouco distante, ele já veio vendido, e eu consegui limpar ele e dei sequência na jogada. E aí o Everton rolou para trás, como eu falei, consegui fazer um belo gol, fui feliz no chute. E sobre a entrada do Tassiano, cada jogador tem a sua característica, né? O Maicon tem uma característica mais de armação, de jogada, porque ele é volante. O Tassiano já é mais um meia que pisa na área, que agride, estilo do Thiago Neves, do próprio Jean, meia mais ofensivo. Então, acredito que no primeiro tempo também a gente foi bem com o Mike, no segundo com o Tassiano. Sim, que o professor faz as alterações ali, é sempre para dar um gás a mais no time ali, para favorecer quem está ali dentro de campo. E o Tassiano também foi muito bem na partida. Ele entrou ali, ajudou bastante a gente, puxou o contra-ataque, ajudou na recomposição defensiva, que foi fundamental para que a gente pudesse controlar o jogo ali no meio e fazer os 3 pontos, que era o objetivo principal. Renato, 2 perguntas por gentileza. A primeira, em cima deste assunto envolvendo a saída do Maicon no intervalo e a entrada do Tassiano. Você faz essa alteração para retomar o controle do meio-campo. Gostaria que você explicasse essa tua substituição no intervalo. E a minha segunda pergunta é em relação ao Everton. A gente tem percebido o Everton menos ponteiro e mais segundo atacante. Você tem trabalhado isso com o Everton, tentado uma nova característica para ele, um pouquinho mais por dentro, auxiliando o Diego Souza na frente? Não, o Maicon no intervalo do jogo, ele pediu para sair, a perna tinha pesado, estava um pouco cansado, então eu tirei, coloquei sangue novo, coloquei o Tassiano, que é um jogador até um pouco mais ofensivo, mas é um jogador que ajuda bastante também na marcação, ele tem aquela puxada que eu gosto, ele entrou muito bem e deu sequência no trabalho que praticamente o Maicon vinha fazendo no primeiro tempo. O Everton tem dado, tanto para ele e para o próprio Alisson, uma função um pouquinho diferente, mas se eu for ficar explicando aqui a função que eu dou, os adversários vão ficar ligados. Então, eles têm sim uma função um pouquinho diferente da normal, entendeu? Que isso ajuda bastante a equipe e ajuda bastante eles. Mas essas palavras, da maneira que eu estou tentando modificá-los um pouquinho, aí não dá para falar para vocês não, porque senão o adversário fica ligado e aí começa a mudar o tipo de marcação. Matheus, quero te perguntar o que representa essa vitória diante de um Grenal que vem por aí, o primeiro da história, em Porto Alegre, na Arena. O que essa vitória representa, logo mais aí que tem um grande jogo? Nos dá confiança, né? Primeiro de tudo, porque o professor já tinha nos alertado na palestra, na preleção, que Libertadores, o importante era pontuar. Seria com 1 ponto ou com os 3 pontos. E a gente foi feliz, conseguimos os 3 pontos, numa estreia fora de casa, que nos dá confiança. Agora, na próxima partida da Libertadores, antes também a gente tem o estadual. E na próxima partida da Libertadores a gente vai estar dentro de casa. Aí a gente vai ter a força do nosso torcedor, o campo que a gente conhece, que a gente está acostumado, que a gente gosta de jogar. E é um dos maiores clássicos aí do futebol mundial. E a gente vai estar preparado aí para o que der e vier,
pode ter certeza, assim como a gente veio aqui hoje fora de casa, numa estreia, a gente vai estar preparado também para jogar dentro de casa contra o nosso maior rival. Renato, eu queria te ouvir um pouquinho, já que está lá do lado do Matheus Henrique. Com esse gol, ele começou a fazer jus à camisa 7. Qual é o tamanho desse caminho para honrar essa camisa que você usou, campeão da Libertadores e do mundo com a camisa 7? O garoto ficou tão emocionado que fez um golaço. Pedi para sair e cansou. A camisa, falei para ele. A camisa ficou pesada para ele no jogo de hoje. Mas é um bom garoto, tem um futuro muito grande no Grêmio. Tem evoluído bastante. Merecidamente foi convocado para a seleção. E sem dúvida alguma é um jogador a nível de seleção brasileira. Eu sempre brinco, tanto com ele como com os outros jogadores, que a número 7 ela é pesada mesmo. Mas isso é tom de brincadeira. Eu acho que nas férias ele ligou pedindo a número 7. Eu dei porque eu tinha certeza que ele ia fazer bom uso. Não só pelo gol, mas pelo talento que ele tem. Então, esse talento é jogador do Grêmio. Fico feliz que, de uma forma ou de outra, não por estar jogando somente com a número 7, mas por tudo que ele faz. Nos ajuda bastante. É um jogador diferenciado, é um jogador com potencial muito grande. Entendeu? Então, nós ficamos felizes porque é mais uma descoberta nossa da base. É mais um jogador que está no profissional, está na seleção brasileira. Tem uma cabeça ótima, tem uma família ótima, então tem tudo para evoluir. Pode ter certeza que no futuro, sem dúvida alguma, é mais um jogador que vai estar jogando na Europa. Matheus, gostaria de saber de ti como é que é para vocês essa movimentação ali no meio, né? Tu, Lucas Silva, o Maicon, como é que vocês trabalham isso juntamente com o Renato nos treinos, no dia a dia, para que no jogo consigam ter o desempenho esperado e hoje, principalmente você, né, com um belo gol, enfim, uma grande atuação? O professor, ele, quando a gente iniciou o jogo, os 3 volantes, ele deixa bem claro que a gente tem total liberdade, ele não deixa ninguém estático, ele não fala que eu tenho que ficar do lado direito, parado, nada, ele dá liberdade, ele só pede para que um fique protegendo a defesa e os outros 2 vão para o jogo, seja eu, o Michael, o Lucas Silva. E no começo do jogo ele estava bem, estava controlando a partida, aí a gente fez o gol natural, a gente deu uma recuada, que aí foi quando o América entrou um pouco na partida. Mas foi importante ali porque eu e o Michael, a gente já se entende bem, né? A gente já vem de tempos jogando junto. E o Lucas, ele também que é um grande jogador, que está nos ajudando bastante. A gente deixa claro ali, um protege a defesa, os outros 2 vão para o jogo. A gente sabe da qualidade que cada um tem, o tanto que a gente favorece ali para a nossa equipe, para que a bola chegue no Everton, no Alisson, no Diego, da melhor forma possível, porque a gente sabe que eles também são jogadores de qualidade. A gente sabe que se a bola chegar lá para eles bem, eles fazem muito bem o papel deles. Renato, gostaria que tu falasse sobre 2 jogadores que chegaram esse ano. Vanderlei, que eu lembro lá no primeiro jogo contra o Caxias, no Gauchão, alguns até, de certa forma, contestaram, né? O Vanderlei vinha de muito tempo parado e você disse, não, tem que colocar o Vanderlei agora para ele pegar ritmo, para ele estar preparado para a Libertadores. E hoje, né, ele já vinha numa sequência boa, mas hoje, principalmente, mais uma grande atuação do goleiro Vanderlei e também do Lucas Silva, outro jogador, né, que chegou esse ano e vai cada vez mais se afirmando nessa equipe do Grêmio. Há duas grandes contratações, né? Como foram as outras também, jogadores que nós trocamos bastante ideia antes mesmo das férias, eu, o presidente e o Klaus, e a gente procurou trazer os jogadores que com certeza iriam nos ajudar. E tem nos ajudado bastante. O ano passado mesmo, o Vanderlei, quando ele estava jogando pelo Santos, ele era muito cogitado, inclusive, para chegar na seleção brasileira. Depois ele praticamente ficou todo o segundo semestre sem jogar. E o goleiro ele precisa de ritmo de jogo. Então, no primeiro jogo contra o Caxias ele falhou no gol, mas toda a equipe jogou mal, até porque era início de temporada, era o primeiro jogo, aquela partida o Grêmio não esteve bem. E o Lucas da mesma forma, cada jogo que passa, ele vem subindo de produção, tem nos ajudado bastante, é um jogador que se entrega. Então, acredito que mais do que nunca, esse ano aqui as contratações que o Grêmio fez, foram as contratações que a gente precisava, foram jogadores que chegaram e têm nos ajudado bastante, como vão continuar nos ajudando, entendeu? Por isso que a gente sempre procura fazer um grupo firme, forte, bom, e porque a gente sabe das nossas competições, a gente sabe que tem espaço para todo mundo, e cada vez que o jogador recebe uma oportunidade, ele tem que procurar dar o máximo de si dentro de campo. Foi assim com o Vanderlei. O Vanderlei é um goleiro, volto a repetir, desde o ano passado no Santos, a nível de seleção brasileira. É um goleiro que, com certeza, vocês estão vendo que a cada partida que passa, ele vem melhorando, tem nos ajudado bastante. Da mesma forma que era o Paulo Vitor, o Júlio César também.
O Grêmio está muito bem servido de goleiros e isso dá sempre uma tranquilidade a mais, não só para o treinador, mas para toda a equipe. Renato, o fato de o Grenal da próxima rodada da Libertadores ser inédito na história dos clássicos traz peso demasiado para as duas equipes? Muda alguma coisa de outros Grenais que vocês disputam? Não, é um Grenal, é sempre Grenal, tem a rivalidade. Eu acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu falei lá atrás, que o Internacional conseguiu a classificação para a fase de grupos. O Internacional estreou bem, da mesma forma que o Grêmio. Então isso é bom para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro, para vocês da imprensa, entendeu? 2 grandes clubes no Sul, 2 grandes clubes começaram muito bem a Libertadores. Agora tem o Grenal, é a rivalidade, mas o mais importante de tudo é que os 2 clubes começaram bem a Libertadores, principalmente o Grêmio, né? Uma vitória fora de casa é sempre muito mais difícil. E agora nós temos o Grenal na próxima quinta-feira, sem problema algum, é um Grenal inédito, porque é a primeira vez que se cruzam na Libertadores. Eu acho que por ser inédito, os 2 clubes estão de parabéns, porque os 2 clubes estão na Libertadores. Gracias, Renato y Mateus.